Olá, seja bem-vindo ao canal da Editora Central Gospel. Nós estamos aqui para mais uma aula desse trimestre. Eu sou a pastora Marcela e nós estamos estudando a revista sobre o homem, o pecado e a salvação. O comentarista desse trimestre é o pastor Gilmar Chaves, um pastor muito querido por nós, porque ele também é o nosso consultor editorial, é quem cuida do nosso currículo de escola dominical, é um pastor renomado, autor de diversas obras teológicas e também na área de educação cristã. Então esse currículo com certeza tem assuntos muito interessantes e muito importantes para edificar a nossa vida pessoal e edificar também a nossa igreja. E o tema de hoje, seguindo aí no estudo sobre a martiologia, sobre a doutrina do pecado, nós vamos falar sobre a origem do pecado. Enquanto nas últimas lições nós exploramos ali junto com o comentarista, o fato, quando ocorreu ali o pecado, hoje nós vamos explorar um pouco mais sobre a origem do mal, sobre o que motivou. Uma pergunta muito complexa que tem ecoado aí ao longo de gerações, em várias áreas da sociedade, não somente entre teólogos, mas nós podemos aprender um pouquinho sobre isso com a palavra de Deus. O ponto principal é: o pecado surgiu no coração de Deus ou o pecado surgiu aqui na terra? Ou o pecado surgiu em um outro ambiente? É isso que a gente vai entender um pouquinho melhor a partir dessa lição de número 7. O autor ele já começa respondendo para nós de forma clara e objetiva que o pecado não nasceu no coração de Deus. Nós não podemos atribuir a Deus, que é santo, que é completamente perfeito, algo como o pecado. O pecado, ele é fruto do mal, ele nasce de uma rebelião, ele nasce da liberdade e não do coração de Deus, que é santo, perfeito e imutável. E para a gente entender um pouquinho melhor o caminho que ele segue para responder essa pergunta dessa forma, o autor traz algumas conceituações necessárias. A primeira delas, que a gente já falou em algumas lições anteriores, o conceito de amartia, que é a palavra grega mais utilizada no Novo Testamento para se referir ao pecado. O significado dessa palavra é errar o alvo. E aí, por que precisa ficar claro para a gente o significado dessa palavra? Errar o alvo. Se pecar é errar o alvo, nós precisamos nos lembrar qual é o nosso alvo enquanto humanidade. Nós fomos criados para a glória de Deus. Nós fomos criados para refletir a glória de Deus. E se nós falhamos em cumprir esse propósito, se nós falhamos em refletir a glória de Deus, nós estamos pecando. Isaías 43:7 vai dizer: a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei, eu também os fiz. Então fica claro aqui que nós fomos criados para a glória de Deus. E se nós relacionarmos esse texto de Isaías com o texto de Romanos 3:23, olha o que a gente vai ter. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então nós fomos criados para a glória de Deus, mas nós pecamos. E por termos pecado, fomos destituídos dessa glória, carecemos da glória de Deus. Então pecar, sim, é errar o alvo. Não é apenas uma desobediência deliberada, mas é rejeitar o propósito divino pelo qual nós fomos criados. E o autor ele também faz uma ressalva importante para nós aqui. A ressalva de que os sentidos humanos, eles são instrumentos, mas não a causa do pecado. Como assim? Ao longo da história, as pessoas muitas vezes apontaram os sentidos, o tato, olfato, paladar, a visão, como os grandes vilões para o pecado. Então, eu peco porque eu vejo, eu peco porque eu toco. E muitas correntes levaram ao extremo de, se são os sentidos humanos os responsáveis por me fazer pecar, então eu devo mortificar os meus membros, eu devo mortificar o meu corpo. E isso levou ao extremo e leva ainda hoje, a um extremo de automutilação, a um extremo de isolamento.
E a gente até consegue entender o zelo por trás disso. Mas nós precisamos nos lembrar das palavras do próprio Jesus, e eu quero ressaltar aqui o que está lá em Mateus 15, do verso 18 ao 20. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. O que a gente precisa entender a respeito do que Jesus está dizendo aqui? Você provavelmente se lembra dessa discussão ali de Jesus com os fariseus. Será por que os discípulos não lavavam as mãos conforme a tradição? Jesus não está dizendo que ninguém mais precisa lavar a mão e que não é importante lavar a mão. Ele está dizendo que o foco estava no lugar errado. Ele está dizendo que o foco do que de fato contaminava não estava na tradição, e sim no anseio do coração, no que estava por trás daquele desejo. Então a gente precisa entender que o corpo responde ao anseio do nosso coração. Nós precisamos vigiar, nós precisamos ter vigilância atenta quanto aos pecados, nós precisamos ter vigilância atenta quanto aos nossos sentidos, mas eles não são os responsáveis pelo pecado. Nós precisamos zelar de fato pelo que está no oculto do nosso coração, pelo que o nosso coração deseja, pelo que nós temos dado como um alimento para a nossa alma. Isso sim vai influenciar de maneira direta a forma como nós vamos nos relacionar com o mundo exterior. O pecado é resultado de um coração que prefere a sua própria vontade. E aí a gente entra em outro conceito importante abordado aí na revista, que traz ali para a gente entender a origem do pecado, que é o conceito de autonomia radical. Quando a humanidade peca, quando Eva peca, a promessa da serpente era: sereis como Deus. É interessante que o desejo não era ser santo como Deus. O desejo não era ser bondoso como Deus. O desejo não era ser agradável como Deus. Não era ser gentil como Deus. Não era ser amável como Deus. Era ter a autonomia para decidir como Deus. O pecado, ele nos rodeia tão de perto como nós bem sabemos. Mas quando que ele encontra um espaço perigoso no nosso coração? Quando nós queremos ter autonomia para julgar as nossas próprias causas. Quando o nosso senso de justiça quer ser mais elevado do que o de Deus. Então, o pecado, ele nasce desse desejo de viver sem depender de ninguém, nem mesmo do Criador. Esse desejo de autossuficiência, como nós já falamos em lições anteriores, esse desejo de independência radical é justamente o espaço que a serpente encontra no coração do homem para poder fazê-lo pecar. Então, a autossuficiência e a rebeldia são marcas dessa ruptura que acontece ali no jardim e que de igual modo acontece conosco quando nós decidimos pecar, quando nós decidimos nos afastar de Deus, até mesmo no nosso dia a dia, quando nós escolhemos deliberadamente pecar, nós estamos dizendo: eu sei que isso é errado, eu sei que isso me fará mal, eu sei que isso não agradará a Deus, mas eu escolho tomar essa decisão por mim mesmo. Seguindo aqui nos tópicos da revista, no tópico ainda 1.3, o autor ele vai fazer a distinção muito importante entre o mal físico e o mal moral. Por que essa distinção é importante? O mal físico é o mal que se refere a elementos como a dor, doenças, enfermidades, catástrofes naturais, o mal físico, o mal que nos atinge de forma física. O mal moral, na verdade, ele é uma consequência, preste atenção, da liberdade humana que escolhe contra Deus. Qual é a diferença entre esses dois males? É que o primeiro mal, ele pode, no entendimento dos pais da igreja, ser uma permissão de Deus para nos corrigir. Então, Deus pode permitir o mal físico como uma forma de disciplina ou revelação. Está lá em Hebreus 12:5. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos?
Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga a todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Então, aqui a gente está falando de um mal físico. Então, sim, Deus pode ser o agente dessa disciplina, o agente dessa correção com algum propósito específico. É o Deus que nos leva ao deserto. É o Deus que corrige os seus amados. Mas Deus nunca vai ser o autor do mal moral, porque isso não compactua com quem Deus é. Porque Deus é bom em toda a sua essência. Seguindo, o que as Escrituras dizem sobre a origem do pecado? Como nós já adiantamos no início da lição, Deus não é o autor do pecado. 1 João 1,5 diz, Deus é luz e nele não há treva alguma. Então o pecado não pode ser atribuído ao caráter divino. Aproveito para adicionar aqui o que diz lá em Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então preste atenção, o pecado não pode ser de autoria do Senhor, porque nele não há sombra de mudança, não há variação. Tudo que é bom, todo dom perfeito vem do nosso Senhor. O homem, ao rejeitar a vontade de Deus, aí sim ele assume a responsabilidade. O pecado surge, no entanto, nas regiões celestiais, como nós já vimos em lições anteriores, na rebelião de Lúcifer, que marca o início do mal. E, posteriormente, ele entra na humanidade por meio do pecado no jardim. O que a gente precisa se lembrar sobre isso? É que quando o pecado entra na humanidade, há ali um rompimento deliberado da nossa aliança com Deus. E isso rompe a nossa identidade previamente estabelecida. O que isso significa? Nós não viemos com defeito de fabricação. Nós não nascemos com uma falha na nossa projeção, digamos assim. Deus não deixou um espaço em aberto que foi ocupado pelo pecado. Não, Deus nos deu a liberdade, porque somente na liberdade é possível haver amor. Mas quando Ele olhou para nós, Ele disse que nós éramos o quê? Que tipo de obra? Ele olhou e disse, muito bom. Então, o pecado é quem corrompe isso. O pecado é quem prejudica o que foi criado de forma boa. E a raiz do pecado é justamente quando o eu assume o trono do coração. Seguindo aí no que a revista nos traz sobre as respostas humanas ao que é o pecado. E tem alguns pontos muito interessantes para a gente poder observar aqui. Surgem algumas teorias para explicar, a nossa relação com o pecado. Uma delas é a teoria da necessidade metafísica. Então, alguns pensadores defendem que o mal é inevitável. Ele é uma parte da criação. Mas, como eu acabei de dizer, isso não bate com o que Gênesis traz para nós. Porque se o Senhor olha e diz, é muito bom, então não havia ali uma necessidade extra, não havia uma necessidade de algo que era ruim para que a criação então estivesse completa. Então não há uma necessidade do mal para que essa obra esteja completa. Outra muito interessante é o dualismo maniqueísta. O que ele propõe? Ele propõe que bem e mal sempre existiram, numa tensão contínua, como dois lados de uma mesma moeda, sabe? Então só existe um se existir o outro. Mais uma teoria que não bate em nada com o que a nossa Bíblia nos diz. Por quê? O Senhor é o alfa e o ômega. Ele é o único que é o princípio e fim. Ele não tem princípio e nem mesmo fim. Ele é de eternidade a eternidade. Somente Ele. O mal não. O mal teve início. O mal tem duração. E a boa notícia, o mal terá fim. Então, nós não podemos colocar bem e mal como dois lados de uma mesma moeda,
como propõe essa teoria, porque não bate com o que a Bíblia nos apresenta. Outra teoria, a matéria como causa do pecado. E eu quero fazer um destaque para essa. Correntes antigas associavam o mal à matéria ou ao corpo físico. Então, o pecado ele só existe por conta do corpo físico. A gente já começa quebrando essa teoria quando a gente pensa na rebelião de Lúcifer e entende onde o mal surgiu. Mas, seguindo com esse pensamento, a gente precisa lembrar de algo. O que o Evangelho diz? No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Se essa carne já fosse má, se a carne fosse o próprio entendimento do que é mal, como poderia o Filho de Deus assumir essa forma? Como poderia o próprio Cristo, que não tem pecado, assumir a forma humana? Então, mais uma vez, nós temos mais um ponto para anular a teoria de que a causa do pecado é a matéria. Seguindo, o que a gente precisa entender em todos esses pontos em que nós estamos falando sobre o pecado? Primeiro de tudo, o pecado não nasceu no coração de Deus. O pecado é fruto da nossa própria liberdade. E segundo, nós não precisamos temer, porque aquele que venceu o pecado nos habilita a também vencê-lo. Nós não conseguiríamos sozinhos, nós não teríamos as respostas necessárias para isso, nós não teríamos como corrigir essa falha que surgiu na criação divina, mas a resposta veio na cruz. A resposta a todo esse mistério, a resposta a todo esse caos, ela veio na cruz do Calvário. E por causa do sacrifício de Jesus, nós podemos ser livres do pecado. Ele é aquele, preste atenção no que diz a palavra de Deus em Apocalipse 21, versos 4 e 5, e guarda essa palavra no teu coração. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Aquele que não teve início nem fim, aquele que é o princípio e o fim, ele mesmo dará fim a toda a maldição do pecado. Nós podemos descansar nisso, nós podemos confiar nisso e nós podemos entregar nossa vida a Ele. Que Deus abençoe as suas aulas, que essa revista seja bênção para você, para a sua igreja, para os seus alunos. Não deixe de adquirir também os nossos infográficos. Eles são um material sensacional para enriquecer as suas aulas, enriquecer os seus estudos. E eu tenho certeza de que a tua luta contra o pecado ganhou mais uma estratégia e mais ferramentas nesse trimestre. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula.